Olá, você que é professor, professora, estudante de alguma licenciatura ou apenas deseja conhecer mais sobre questões educacionais do nosso país. Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Alexandre. Essa é a série Conhecimentos Pedagógicos e estamos na aula 1 de um total de 5 aulas da obra Construção do Conhecimento em Sala de Aula de Celso Vasconcelos. Mas antes de começar, vale a pena pedir para que você reserve um tempinho para se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá lá, ó, Espaço Concursos TV. E além disso, se inscreva também, ajude a divulgar a página Espaço do Professor Brasil aqui no Facebook, ok? A sua ajuda é muito importante. Muito bem, pessoal, vamos falar agora dessa obra que tem dado o que falar no Brasil inteiro, né? Do Celso Vasconcelos, A Construção do Conhecimento em Sala de Aula. Bom, antes da gente começar, qualquer obra que a gente vá ler ou que a gente vá comentar, é interessante que a gente saiba um pouco do autor. Celso Vasconcelos é aqui de Jaú e é especialista em administração escolar, dedicou sua vida a estudos educacionais e, principalmente, é discípulo do grande Paulo Freire. Isso significa o quê? Significa que ele vai passar o tempo todo nas suas obras falando sobre aprendizagem significativa, falando sobre a importância de tornar o objeto, de fazer com que o objeto a ser aprendido fique próximo do sujeito aprendente. Tá? Isso é muito importante e vai aparecer em quase todas as obras, em todos os momentos em que estivermos falando de Celso Vasconcelos. Pois bem, então vamos lá, já começa com um assunto polêmico aí, né? Não há aprendizagem sem o interesse do aluno em aprender. Para que um determinado objeto se torne objeto de conhecimento, é imprescindível que o aluno esteja mobilizado para conhecê-lo. O que isso significa? Significa que o professor tem sim que pegar o objeto e colocar esse objeto próximo ao aluno. Não adianta enxugar gelo, achar que o aluno vai aprender porque ele vai desenvolver uma consciência e achar que isso é importante. Não, é nosso papel isso. Tá? Outro comentário aqui a respeito dessa obra. Para que o sujeito conheça o objeto, também é de grande necessidade abordá-lo. E nesse sentido podemos dizer que não há possibilidade de conhecimento do objeto se ele estiver ausente do sujeito. É a mesma coisa, você tem que abordar o objeto. Como assim? Vamos imaginar que você seja um professor de biologia, traga para a sala de aula o fenômeno, mostre o fenômeno para os seus alunos. Lógico, aqueles fenômenos que são possíveis, tá? Desperte no aluno o desejo de saber mais, ok? Fale para o aluno de coisas, até vamos usar aí das séries de TV que estão aparecendo aí, dos filmes, vamos usar das coisas que são até de teorias da conspiração, por que não, para tornar a aula mais agradável, ok? Se você é professor de língua portuguesa, olha quantos jovens aí, cada vez mais jovens, né, se interessando por literatura. Às vezes não é um livro canônico, não é um livro que tenha muito conteúdo, mas não importa, importa que ele está lendo. E você pode usar desse instrumento para fazer ler ainda mais. Tá? Você pode conhecer a cultura desse aluno e procurar na cultura desse aluno algo que possa ser usado. E olha, se você se livrar do preconceito, muita coisa vai aparecer, ok? Olha lá, de novo. Mas, para o sujeito construir seu conhecimento a respeito de um objeto qualquer, é preciso também que esse objeto tenha significado para o sujeito. Você não vai conseguir falar, por exemplo, da fórmula da água se você não conseguir fazer com que o sujeito entenda que é importante a água para a manutenção da vida do planeta. Você não vai conseguir fazer com que ele compreenda que a fórmula da água é H2O se você não falar primeiro da importância de se fechar uma torneira quando não se está usando água, ou de se usar esse recurso de forma parcimoniosa. Ok? Essas coisas são importantes. Se você mora numa grande cidade, infelizmente você deve ter aí um rio degradado, um rio sujo. Leve esses alunos para a beira desse rio. Dê uma aula sobre água na beira desse rio fétido, para que ele compreenda, para que tenha significado o que você vai falar para ele. Ok? Veja lá. Articulação, realidade, objeto, mediação. Para que o educando, sujeito conhecedor ou transformador do objeto, no processo de mobilização para conhecimento, tenha sucesso na sua empreitada a favor das descobertas, é necessário que sua ação seja consciente e voluntária, tão quanto necessária seja a do professor. Ou seja, você tem que despertar o interesse, você tem que fazer com que o aluno queira estar lá, ok?
Olá, e o Vasconcelos continua. É preciso, nesse sentido, que o professor conheça a realidade dos seus alunos, suas necessidades, para assim poder traçar a mobilização para o conhecimento e ter conhecimento de onde quer chegar. Professor, colega que está me ouvindo, quer seja professor já formado, já trabalhando, quer seja recém-formado ou quer seja ainda um estudante da área do magistério, você tem essa responsabilidade. Conhecer o seu educando, conhecer o seu alunado, saber qual é o material cultural que ele tem acesso, porque é por lá que você vai pegar, entre aspas, né? Por lá que você vai se aproximar dele, ok? Mas para isso você precisa se indispor dos seus preconceitos. Se você tem preconceito contra o funk, você nunca vai conseguir ouvir uma letra de funk para conseguir compreender por que seu aluno vê interesse naquilo, ou o que ele vê interesse naquilo, ou se ele ouve só para dar risada, ou se aquilo realmente é a manifestação da realidade dele, uma realidade de periferia, de repente. Então, é necessário que você tenha esse poder, ok? E o Celso continua. Durante o processo de ensino e aprendizagem, é muito comum observarmos educadores que pulam ou queimam etapas da aprendizagem. O professor, ao invés de se prenderem aos pormenores iniciais sobre o assunto, vão logo para para o que eles dizem, vamos logo para o que interessa. Não, querido, você tem que despertar um interesse. Se você não problematiza, você não consegue fazer com que o aluno te acompanhe no seu pensamento. Se você não levar o aluno na beira do rio fétido ou do córrego que está poluído, ele nunca vai se interessar em saber, nossa, mas a fórmula da água é H2O, nossa, é possível ter usina de purificação de água? Quanto custa para purificar uma água nesse estado? Então é a partir daí que você desperta no aluno o interesse, é a partir de toda essa introdução, ok? É o que chamamos de técnica de atalho. Isso bloqueia o raciocínio lógico do aluno, tendo em vista que a aprendizagem é um processo visto em fases. Uma característica da mobilidade para o conhecimento é a clareza dos objetivos. Olha, vamos aprender bastante aí com os nossos colegas e as nossas colegas professoras de nível 1. O que a esmagadora maioria deles fazem? Eles, no começo da aula, eles vão lá e colocam no cantinho qual é o objetivo da aula. Eles colocam no cantinho ali quais são as missões para aquele dia, ok? E aí o que acontece? O professor, com essa atitude simples, chama todos os alunos a essa responsabilidade. Opa, é isso que eu tenho que fazer hoje, eu tenho que colaborar. E aí os alunos cobram do professor, ô professor, você está pulando tal coisa, ô professor, eu não entendi direito tal coisa, você já vai passar para a próxima? É isso que tem que ser feito, ok? A aprendizagem, ela é um processo que se dá no coletivo. Ok? Continuando então, assim a intencionalidade do educador, que aponta a real definição sobre o seu papel, deixa de existir e, consequentemente, a intencionalidade do sujeito e do aluno também não tem sentido. Ou seja, se o professor pula etapas, se o professor não faz com que o aluno compreenda que aquilo é importante, se o professor não usa um determinado tempo, um valoroso tempo, para poder fazer com que o aluno se sinta estimulado, não adianta, não vai valer a pena aquela aula, ok? Pois bem, pessoal, terminamos essa primeira parte dessa conversa, né, sobre o livro do Celso Vasconcelos, e agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer, antes de terminar esse vídeo, no total de 5 vídeos, né, antes de terminar esse vídeo 1, eu vou propor aqui uma questão de prova, ok? A questão é a seguinte: com base na obra que estamos estudando, classifique como adequada ou inadequada a abordagem aplicada na problemática exposta a seguir. Então, o que acontece? Essa é uma tendência nos concursos públicos docentes. Eles expõem uma problemática, expõem uma situação-problema e pede para que nós, professores, nos posicionemos diante dessa realidade. Então, vamos lá, vamos ver qual que é a realidade. O professor Alberto foi contratado para dar aulas de Química em uma sala de terceiro ano do ensino médio. Por não saber qual era o nível de conhecimento do alunado, Alberto optou por reiniciar os estudos dos conteúdos lá do início, bem dos rudimentos também. A pergunta é, essa atitude, ela é correta, ela é adequada com base no que nós estudamos até agora na obra de Vasconcelos? Pois bem, eu vou dar um tempinho para vocês responderem, você pode aí dar um pause no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone, e aí depois de posse da resposta você continua
a ver o vídeo, ok? Pois bem, essa abordagem é inadequada. Alberto poderá perder muito tempo, isso é perder tempo mesmo, né? Quando a gente usa tempo como objetivo, a gente ganha tempo, ou a gente demanda tempo. Agora, quando você perde tempo na educação, realmente você está perdendo, né? O Alberto poderá perder muito tempo com essa abordagem. O ideal seria que ele fizesse atividades diagnósticas para verificar individualmente qual é o nível de conhecimento da turma. Aí sim, ciente do que a turma já sabe e o que a turma não sabe, quais são os conteúdos que ela domina e quais não, de repente tem ali um assunto gancho que o outro professor passou ou que o professor anterior deles teve tempo de passar, e esse assunto gancho vai ser o objetivo, vai ser o início do trabalho de Alberto, ok? Então, vamos rever o slide em que a gente falou sobre isso, tá? Para que o sujeito conheça o objeto, é de grande necessidade abordá-lo, e nesse sentido podemos dizer que não há possibilidade de conhecimento do objeto se ele estiver ausente do sujeito. Ou seja, você tem que saber o que o seu aluno já compreende, já sabe do assunto, para poder ter um aprendizado muito mais proveitoso, ok? Então, pessoal, chegamos ao final dessa primeira videoaula, um total de 5 aulas, e é preciso só lembrar 2 coisas importantes, tá? A primeira, se inscreva no canal Espaço Concursos TV lá no YouTube, para você ficar por dentro de todas as novas postagens. E também use um tempinho importante aí, vá lá no Facebook e entre no Espaço do Professor Brasil. Lá você vai poder também ter acesso a todo esse material e muitas outras coisas também. Ajude a divulgar, ajude a espalhar essa boa notícia para todo o Brasil, ok? Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.